Fala galera de Cristo, como é que vocês estão? Eu sou Henrique Cruz, bem-vindo ao canal Psitheólogos, esse canal de teologia, filosofia e história da igreja cristã. E hoje a gente vai continuar a nossa série a respeito do livro de Mateus. E aí a gente vai ler hoje o livro de Mateus no seu capítulo 2, dos seus versículos 13 a 18. A gente vai entender um pouco mais da fuga de Jesus para o Egito, né? O texto diz: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para abaixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. E aqui eu quero trazer para vocês, baseado nisso aqui, é como a soberania de Deus age em meio ao sofrimento. Essa passagem aqui nos confronta com uma dura realidade. Mesmo com a chegada de Cristo, mesmo com a chegada do Salvador, o mundo ainda é marcado por dor, aflição, perseguição e injustiças. Mas também mostra que Deus está presente, conduzindo toda a história com a sua soberania e com a sua graça. E aqui o texto começa com José mais uma vez. José, advertido em sonho que Herodes procuraria matar o menino. E é incrível. Depois que os magos partiram, o Senhor apareceu a José em sonho por meio de um anjo e disse para José fugir porque haviam pessoas que queriam matar o menino Jesus. E a resposta para José não foi um questionamento. Não foi um questionamento dizendo tipo, poxa, mas meu filho é o filho de Deus. É o filho que foi concebido pelo Espírito Santo. É o Messias. Por que eu fugiria agora? O trono de Davi está sobre ele. Deus controla todas as coisas. E Deus não permitiria que meu filho morresse, mesmo permanecendo em Belém. O interessante é que a gente costuma procurar questões para tentar discutir com Deus. A gente procura motivos para não seguir e obedecer a ele. José não deu esses motivos. José simplesmente obedeceu. Da mesma maneira que ele fez lá no capítulo 1, quando o João disse: não tema em receber Maria por tua esposa. Não teme em receber Maria, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ele simplesmente não se ocupou em colocar a vontade dele acima da vontade de Deus. Ele pega e obedece. E é interessante que eles não fogem para qualquer outro lugar. Eles fogem para o Egito. O Egito era a terra de escravidão, a terra de servidão que o judeu havia passado antes da libertação com Moisés. E aonde Deus ordenou para que escondesse o menino? No Egito. Tudo isso era para cumprir uma profecia que estava lá em Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. Só que essa profecia está relacionada ao povo de Israel. A Deus libertar o povo de Israel. A Deus libertar o seu povo. E aí Deus relembra que ele chamou do Egito o filho dele. E aí Mateus coloca essa profecia dizendo: esta profecia se cumpriu em Jesus, porque está aqui quem é maior do que Moisés, maior do que aquele que era o libertador do Egito, maior do que é a nação de Israel. Eu chamei Israel, o meu filho, do Egito. Essa era a profecia de Oséias. Eu chamei Israel, o meu filho, do Egito. E aqui Mateus aponta essa profecia se cumprindo em Cristo Jesus, que mostra que Cristo Jesus é maior que o próprio Israel, mostrando que é nesse menino que acabou de nascer que estava a verdadeira libertação do povo de Deus. Mesmo em meio à ameaça de morte, Deus preservava o seu filho, conduz todo o seu plano redentor. Mesmo correndo perigo, Deus ainda é soberano pela história. E tudo isso se fez cumprir e culminou em Cristo Jesus, o plano redentor divino, porque Deus ainda é soberano sobre a história. Deus também nos guia
em meio aos perigos e às perseguições e às aflições. A gente nem sempre entende o caminho. Poxa, por que o Egito? Por que o local de escravidão? Por que eu estou retornando a este lugar de onde Deus já me tirou? Mas ele age com algum propósito. A gente não deve simplesmente questionar Deus, dizendo: por que eu voltei pra cá? Poxa, Deus, eu conquistei muitas coisas, eu me esforcei pra caramba, o Senhor tem me abençoado e de repente eu perdi tudo. O Senhor me deu uma família e de repente agora não tenho mais família. O Senhor me deu uma igreja e de repente a igreja já não existe mais. O Senhor me deu um bom trabalho, mas agora já não tenho mais o trabalho. Por que eu estou voltando pro Egito? Por que eu ainda estou voltando para um lugar de dor e sofrimento? No final das contas, a gente só deve fazer o que José fez: obedecer. Não questionar Deus, mas acreditar que Ele está nos protegendo, que Ele está nos guiando soberanamente. Mesmo para as coisas funcionarem, para o plano de Deus funcionar, eu tenho que voltar para o Egito. Ele tem que me fazer voltar ao Egito. Um ponto importante aqui que a gente também pode tratar é como o pecado humano gera sofrimento. Mas mesmo o pecado humano gerando sofrimento não anula os planos de Deus. O versículo 16 vai dizer: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Herodes aqui é o coração humano. Um coração que não quer receber o Messias, um coração que odeia Deus, um coração que é inimigo de Deus, um coração corrompido pelo orgulho e pelo poder, um coração dado ao pecado e entregue ao pecado. E a consequência de um coração cheio de pecados é sofrimento e dor. Os sofrimentos das famílias de Belém que perderam seus filhos e das regiões próximas foi um sofrimento real e profundo. E isso foi fruto da maldade humana. Sabe, muitos perguntam: por que tanto sofrimento? Por que tanta dor no mundo? Isso é fruto da maldade e do pecado humano. A Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o antissemitismo, o racismo, as violências, tudo é fruto da maldade do coração do homem que rejeita a bondade, rejeita o suprassumo do bem que é Deus. E é inimigo desse Deus. Deus sendo todo bem e o ser humano sendo inimigo daquilo que é tudo que é bem, o resultado final, então, é a pura maldade humana. Ainda assim, a maldade humana não impede os planos divinos. Sabe, muita gente pergunta: por que tanta maldade no mundo? Será que Deus não está olhando isso? Será que Deus não está vendo o sofrimento das pessoas? Será que Deus não está vendo a maldade do mundo? Ele está vendo. E isso não impede que os planos dele sejam cumpridos. Herodes até matou as crianças. Foi um genocídio em Belém e nas regiões próximas. Mas o Messias ainda iria vir do Egito. O Messias ainda iria cumprir o seu propósito, que é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê nesse Messias. Crê que esse Jesus veio para nos livrar dessa maldade que está dentro do nosso coração. E isso é soberania divina. Em um mundo caído, a dor é real. Em um mundo cheio de pecados, a dor é intensa. Mas nenhum mal está fora do controle da mão de Deus. Mesmo diante do mal, Deus continua governando com justiça e sabedoria. E Ele tem resposta para isso: vai ter fim. O mal vai ter fim. As dores vão passar. A nossa esperança é: não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá mais pecado, não haverá então mais maldade. Um outro ponto que eu quero colocar aqui, e último, é que Deus recolhe o lamento dos seus filhos e lhes promete alívio. E aí o versículo 18, seguido antes do 17, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa a ser consolada
porque já não existem. Mateus aqui cita Jeremias 31:15. Um lamento profundo. É um lamento profundo, mas que está acompanhado de uma promessa muito maior. Essa promessa vem do capítulo 30 de Jeremias, que é a restauração de Israel. A restauração do povo de Deus. Há um lamento profundo pela morte das crianças. Há um lamento profundo pela morte dos filhos. Mas esse lamento faz parte de uma promessa maior. A promessa de restauração do povo de Deus. A promessa de que o pecado, a maldade já não mais existiria. A promessa de que agora nós, que éramos inimigos de Deus, somos reconciliados por meio do seu Filho. E todo esse choro e todo esse lamento vai dar sentido à vida, porque Cristo sofreu também por conta dos nossos pecados. Cristo também lamentou e chorou por conta de quem nós somos. E isso nos restaurou e nos trouxe paz com Deus. O choro de Raquel, que representa todas as mães enlutadas daquela cidade, teve a sua resposta em Cristo. Deus não ignora as suas lágrimas. Ele responde dizendo: eu restaurarei o meu povo. Eles se voltarão a mim. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque estou doando o meu filho, o meu único filho, o verdadeiro Deus, luz de luz, aquele que venceu a morte. Jeremias, no mesmo capítulo, no capítulo 31, ele anuncia a nova aliança. Jeremias 31:34. Então, no mesmo capítulo que Mateus está se referindo ali, dizendo: olha só a lamentação que ocorre por conta da maldade do homem, é o mesmo capítulo que Deus promete restaurar e promete uma nova aliança. Jeremias 31:34 diz: ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. Todos, sem exceção, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Então aqui a promessa já não é mais só para os judeus, a promessa é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Eu perdoarei a sua maldade, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando Mateus anuncia essa profecia, ouve-se uma voz em Ramá, um grande lamento em Israel, um grande choro de lamentação. É Raquel que chora pelos seus filhos. Mateus está anunciando: ei, não termina aí. Como é que termina essa profecia de Jeremias? É Deus restaurando o povo. Mas não é só o povo judeu mais, são todos os povos. Porque não será mais necessário que ensinem aos outros povos quem é o Senhor, que eles conhecerão a Deus. Eu perdoarei os seus pecados e não me lembrarei mais deles, diz o Senhor. E isso se cumpre porque o Messias nasceu. Jesus Cristo veio e agora somos perdoados. Então Deus vê o sofrimento do seu povo, ele colhe cada lágrima, mas ele promete consolo eterno e cumpre isso. Ele cumpre em Cristo Jesus. E agora nós temos a esperança de que não haverá mais choro e não haverá mais ranger de dentes. Mateus, do capítulo 2, do 13 ao 18, esse trecho de Mateus nos mostra que o sofrimento é real, mas o sofrimento não é soberano. O sofrimento não controla tudo. Eu sei que às vezes parece, mas não é ele quem é soberano. É Deus o soberano sobre a história. É Deus o soberano sobre todas as coisas. É Ele que protege, é Ele que governa, é Ele que consola. E é Ele que cumpre seus planos. Mesmo nos episódios mais sombrios, Ele está presente, cumprindo os seus planos, cumprindo a sua vontade. Você tem confiado em Deus, mesmo nesses momentos mais sombrios, nesses caminhos mais escuros, voltando ao Egito? Ou você simplesmente esqueceu e diz: Deus não se importa mais comigo e eu não me importo mais com as coisas? Você tem crido que Ele guarda a sua vida, mesmo nos tempos difíceis? Tem entregado o seu choro, o seu lamento ao Senhor, esperando o consolo que só Cristo pode dar, porque Ele é a promessa final. Deus reina soberano, mesmo em meio ao caos. E em Cristo a esperança não falha. Cremos que tudo, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda maldade e todo pecado será extinto. Em Cristo está a nossa
esperança. Amém? Então esse foi um pequeno estudo sobre Mateus 2, um estudo mais devocional. É um estudo devocional. Se você ainda não viu os outros vídeos a respeito de Mateus, vou deixar aqui no card, aqui em cima. A gente já fez o capítulo 1 inteirinho e o capítulo 2 dos versículos 1 a 12 no último vídeo, tá bom? Então, acompanhe aí que vai ser bem legal. Se esse vídeo te tocou de alguma maneira, se esse vídeo falou com você, deixe um comentário aqui embaixo a respeito disso. Se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo e compartilhe ele também para que a mensagem chegue para mais pessoas. E é isso, eu te espero no próximo vídeo que vai aparecer aí na tela. Falou, falou e falou!